Bom dia, bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nesse momento de reflexão, nesse momento em que Deus nos convidou e permitiu estarmos juntos para pensar um pouco sobre o tema revitalizar para plantar, plantar para revitalizar. Essa tem sido a história da minha vida, revitalizar para plantar, plantar para revitalizar. Quando estávamos na diretoria do CTPI pensando um tema para essa conferência, e o tema é decidido um ano antes da conferência, nós na diretoria pensávamos na importância do tema revitalização. E é interessante esse desejo de revitalizar, esse ímpeto pela revitalização, esse sonho pela revitalização. Eu até disse numa das nossas conferências aqui, no passado, que a minha esposa se desespera todas as vezes que a igreja está organizadinha, que eu estou pastoreando, porque ela sabe que em breve vai ter que fazer as malas, porque eu recebo sempre um convite para falar numa igreja pequena, e aí lá vou eu, aí olho aquela igrejinha pequena, olho no potencial da igreja, e aí a liderança fala assim, você podia vir pastorear a nossa igreja, eu aceito, né? E a minha esposa entra em estado pleno de desespero, fala, lá vamos nós de novo. Mas agora que estava tudo certinho, né? Estava tudo organizadinho, então já estou na minha quarta igreja, no processo de revitalização. Ela está arrumadinha, estamos agora com 3 pastores, caminhando para 4 pastores. Tudo funciona, né? Já sou completamente desnecessário naquele lugar, como bem disse o profeta desta manhã, né? Então, mas graças a Deus o conselho foi misericordioso, ouviu as orações da minha esposa e eu vou ficar lá mais alguns anos, segundo a vontade de Deus, da minha esposa, dos meus filhos, da igreja, né? E eu acredito do Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Bom, vamos olhar um pouco um trecho de um filme que é muito interessante, que é a conversa do Nelson Mandela com o capitão do time de rugby, às vésperas do grande campeonato mundial que aconteceria na África do Sul, num momento politicamente importante. E o presidente, então, esse filme conta essa história, chama o capitão do time para um bate-papo. E aí vai acontecer essa conversa aqui, vamos ver se sai legal. Diga, François, qual é a sua filosofia de liderança? Como você inspira seu time a fazer o melhor? Pelo exemplo. Sempre tentei liderar pelo exemplo, senhor. E está certo. E está muito certo. Mas como consegue fazê-los ser melhores do que eles acham que podem ser? Eu acho isso muito difícil. Inspiração, talvez? Como nos inspirarmos para a grandeza quando nada menos será o bastante? Como inspirarmos os que estão perto de nós? Às vezes eu acho que é usando o trabalho de outros. Na ilha Robben, quando as coisas ficaram muito ruins, eu achei inspiração num poema. Um poema? Um poema vitoriano. Só palavras. Palavras, meu jovem, que me faziam levantar quando eu só queria ficar deitado. Mas você não veio até aqui para ouvir um velho dizer coisas sem sentido, não é? Não, por favor, senhor presidente. Faz todo sentido para mim. No dia de um grande jogo, quando estamos no ônibus a caminho do estádio, ninguém fala. Ah, sei. Estão todos se preparando. Isso. E quando eu acho que todos estão prontos, eu faço o motorista tocar uma canção que eu escolhi, que todos conhecem. E nós ouvimos as palavras juntos. Isso ajuda. Eu me lembro de quando fui convidado para as Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Todo mundo no estádio me recebeu com uma canção. Na época, o futuro, nosso futuro, parecia obscuro. Mas ouvir aquela canção nas vozes de pessoas de todo o planeta me fez ter orgulho de ser sul-africano.
E me inspirou a voltar para casa e fazer o melhor. E me permitiu esperar mais de mim mesmo. Posso saber qual era a canção, senhor? Era Deus abençoe a África. Uma canção muito inspiradora. Precisamos de inspiração, François. Porque para erguer nossa nação, nós todos temos que superar nossas próprias expectativas. Nós vamos erguer essa nação chamada Brasil. E ela será erguida pela graça de Deus através da pregação do Evangelho. Não existe partido político, não existe proposta política mais poderosa do que a transformação que o Evangelho de Jesus Cristo pode trazer numa nação. E nós somos os mensageiros que Deus levantou para fazer uma grande mudança nessa nação. Nós não estamos apenas plantando novas igrejas ou revitalizando novas igrejas. Nós somos chamados por Deus para fazer uma transformação espiritual, socioeconômica e política e ética nessa nação. Nós somos os profetas que Deus levantou, nos comissionou, nos capacitou para realizarmos essa grande transformação. Se o nosso sonho for menor que isso, nós seremos as pessoas mais infelizes de toda a face da terra. E depois de transformarmos essa nação como celeiro missionário, nós vamos influenciar o mundo inteiro, porque Jesus nos chamou para ir para o mundo todo. Então a minha visão não é apenas plantar uma nova igreja num bairro e influenciar aquele bairro. A minha visão não é apenas revitalizar uma igreja e fazer ela uma plantadora de novas igrejas. A minha visão vai muito além, porque quem deu essa visão foi o Senhor Jesus. E Ele nos chamou para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe qual é o pior tipo de líder? O pior tipo de líder é aquele que parece estar perdido. Nós precisamos resgatar a credibilidade da liderança num processo de revitalização para a plantação de novas igrejas. As pessoas estão sedentas de liderança. Isso vem desde o Antigo Testamento. A nossa crise de liderança acontece no Antigo Testamento. Lá na queda, Adão e Eva, que tinham o poder sobre todos os animais domésticos, todos os animais do jardim, caíram sobre a proposta de um animal. Eles tinham autoridade sobre aquela serpente. Deus tinha dado autoridade. Eles abriram mão da sua autoridade e permitiram que aquele sobre o qual eles tinham autoridade mandasse neles, propusesse um caminho de erro para a vida deles. E eles aceitaram, e nós entramos nessa, como solidários dessa história toda, porque se estivéssemos lá, encarnados naquela época, faríamos a mesma opção como toda a raça humana, bem representada em Adão. Quando você lê Oséias, o Senhor diz assim: Oséias, vou te contar uma coisa, sabe por que meu povo está sendo destruído? Porque falta conhecimento para o meu povo. Sabe quem não leva conhecimento para o meu povo? O sacerdote. O meu povo está sendo perdido porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, a tua relação comigo. E você não tem relação comigo e, portanto, não apresenta para as pessoas o caminho que eu quero que elas sigam. Então, as pessoas estão perdidas. Quando nós entramos para o Novo Testamento, encontramos Jesus chorando pela igreja porque elas pareciam ovelhas que não tinham pastor. E hoje, no século 21, a crise é de liderança. É comum visitarmos igrejas, visitarmos conferências, falarmos em vários lugares, e as pessoas, depois da conferência, vêm conversar e dizem assim: olha, o meu líder está com problema, a minha liderança lá na igreja está com problema, a própria membresia. E eu pergunto: qual é o problema? Eles não sabem o que querem. Uma hora a nossa igreja é com propósito, outra hora é sem propósito, uma hora tem célula, outra hora não tem célula, outra hora nem sabe o que é célula. A gente não sabe mais, nós estamos perdidos, porque a nossa liderança está perdida. Olha essa foto aí, são os líderes da Europa, 3 anos atrás, numa reunião. Está ali a Merkel, está o premier italiano, o presidente francês na época, e eles iam tirar uma foto. E aí tem o nome deles na marcação ali da escada, e eles estão olhando, parecem que estão perdidos, mas eles estão procurando o seu devido lugar para a foto. Muitas vezes a igreja olha para a sua liderança e encontra exatamente pessoas assim. Vocês já viram
pastores que chegam assim num aniversário, num evento qualquer, e a pessoa diz assim: temos aqui o pastor, por favor, pastor, traga uma palavra de Deus para nós aqui. O pastor chega assim: desculpa, eu não me preparei, mas é um prazer estar aqui com você. Não se preparou? Você fez o que no seminário? Jogou videogame? Já pensou num acidente? Alguém machucado, aí chama o médico. Aí tem um médico aqui entre nós. Aí o médico vem, olha lá, fala: desculpa, eu não me preparei ainda. Não, mas o cara está machucado. Mas eu não me preparei, eu vou ali pegar uns livros, me dá um tempo para eu estudar o caso. O sujeito morre. O sujeito morre. Nós precisamos resgatar a liderança que Deus nos deu, e ela se manifesta através de palavras. No vídeo que nós vimos aí do filme, o Mandela diz uma frase muito interessante, que quando ele estava desanimado, ele encontrou força no momento mais difícil da sua vida, através de um poema. Palavras, apenas palavras. E ele diz: palavras que me faziam levantar quando eu só queria estar deitado. As pessoas lá na sua cidade devem querer se levantar para ir ouvir as palavras que Deus está enviando através de você. Se as pessoas continuam deitadas na sua casa e a sua igreja está vazia, você tem sérios problemas vocacionais. Nós precisamos chamar essa responsabilidade para nós. Precisamos entender o chamado que Deus nos fez, assumir essa responsabilidade e irmos à luta. E encararmos com seriedade o chamado de Deus para nós. Nós somos os líderes que Deus chamou. Ponto final. E nós vamos encarar essa tarefa falando as palavras de Deus, as palavras que Deus nos deu. Um líder num processo de revitalização que vai gerar uma igreja plantadora de novas igrejas é um líder que sabe quem ele é. Eu sei quem eu sou. Vamos ler o texto de Isaías juntos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso. Por isso, a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler juntos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, com esse grau de comprometimento, de motivação que os irmãos leram, eis-me aqui, envia-me a mim, eu não enviaria. Então, agora você vai responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos lá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora sim. E pode ficar melhor, quer ver? Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer. Gente que escuta o chamado, internaliza o chamado pela graça de Deus, mas se dispõe. E Deus tem ouvido muitas respostas da sua liderança do tipo assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor aparece com toda a sua glória e diz assim: você é a pessoa que eu estou chamando para plantar a igreja, para revitalizar a igreja, você é o cara que vai pastorear, vai liderar grupos. E aí, está disposto? Claro, Senhor, o que é isso? Pode, só um minutinho, Senhor, deixa eu atualizar o Facebook. O Senhor me chamou.
Dá para tirar uma foto de um serafim? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você acordar, você tem que olhar no espelho lá na sua casa, depois do susto inicial. Você tem que dizer: Deus me chamou. Hoje eu vou servir a Deus. Da melhor maneira possível. Eu vou servir a Deus. E tem gente que diz assim: isso é autoajuda. É mesmo. Vai procurar outra para ver se encontra. É mesmo. Nós falamos muito mal da autoajuda, mas nós precisamos de autoajuda. E ajuda do alto. Precisamos de toda a ajuda possível. Quando ela vem de Deus. E Deus está dizendo assim: vai lá. Vai lá. Ele sabe quem é. Quando alguém vai revitalizar uma igreja, ele sabe: eu fui chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus. Eu não resolvi vir aqui. Eu não vim aqui por acordos políticos. Deus me chamou para essa revitalização. Deus me chamou para essa plantação. Deus me chamou para esse pastorado. Espera aí, eu estou aqui pela vontade única e exclusiva de Deus. Eu sei quem eu sou. Deus me chamou para estar aqui. Porque se Deus não me chamasse, eu não estaria. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele reina sobre todas as coisas. Que história é essa de nós acharmos que são acordos políticos, vontade de amigos, indicação de A, B, C ou D? Não, Deus usa esses caminhos, mas Deus é soberano, Ele dirige. Ele me tirou como pecinha de xadrez de um lugar e colocou no outro, com uma finalidade específica, com o fim de glorificá-lo, aonde Ele me colocou. Então eu sei quem eu sou, eu reconheço o meu chamado. Eu seria um péssimo médico, um péssimo arquiteto, um péssimo advogado, um péssimo mecânico, um péssimo cozinheiro. Aprove a Deus me chamar para o pastorado. Ponto final. Então estou aqui. Sei quem eu sou, não sou nada. Mas Deus me chamou? Estou aqui, Senhor, e vou servi-lo. Eu não tenho vergonha do meu chamado. E também não me orgulho de ser quem sou. Sou apenas servo. Então eu sei que o chamado é de Deus, eu me disponho. E me alegro. E me sinto honrado. Porque Deus me chamou para isso. Agora, assim como Isaías, eu também reconheço as minhas imperfeições. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros, dependendo da sua tradução, de impuros lábios. E os meus olhos viram Rei, o Senhor dos Exércitos. Foi assim que Isaías falou? Você acha isso? Você já viu judeu clamando? Eu estou em crise existencial, vou fazer uma nota de rodapé aqui. Meu sobrenome é Sarriun. Minha família é de origem libanesa. E o meu primo agora é diplomata brasileiro e ele foi escalado para trabalhar na embaixada do Líbano. Nós não temos a menor ideia por quê. E aí ele chegou lá, e depois da posse, ele viajou para o norte para ir na cidade do meu avô. E ele descobriu, chegando lá e conversando com um e com outro, a nossa família lá, e descobriu que, na verdade, nós somos judeus. Entrei em crise. Um libanês judeu, né? Pensou um negócio desse? Ou um judeu libanês, o que você quiser. Não é interessante? Ele falou: qual é a origem mesmo da minha família? Aí o sujeito olhou para ele e falou assim: que pergunta mais estranha é essa? Ele falou: por quê? Ele falou: o seu sobrenome é Sarriun. Aí ele falou: sim, eu sei. Ele falou: você não sabe o que significa Sarriun? Ele falou: não. Ele falou: judeu. Ele falou: como? Ele falou: é. O seu bisavô era Antônio Jorge, né? Antônio Jorge, eu falando árabe, Antônio Jorge, o judeu, o sobrenome era da origem. Então, Antônio Jorge Sayun. Aí ele caiu em depressão. Eu já fiquei pensando na conta bancária. Uma conta bancária libanesa judaica, meu amigo, vai dar certo. Você conhece judeu pobre? Eu não conheço. O único sou eu. Eu acho que é o lado libanês que está influenciando nessa história. Mas você já viu... É brasileiro. Você já viu um judeu clamando? Você acha que Isaías, quando teve a visão do trono, olhou e disse assim, como um inglês bem britânico: ai de mim?
Ele batia a mão no peito, puxava a roupa. Ai de mim, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu sei quem eu sou. Quantas vezes você já voltou para casa depois do sermão de domingo à noite se sentindo o pior dos homens? Quantas vezes você já voltou assim, que sermãozinho ruim. Não falei o que era para falar e falei o que não era para ser dito. Que sermão ruim. Aí você entra em profunda depressão. Tem um colega seu, chamado Spurgeon, tinha o mesmo sentimento. Essa sensação de incapacidade, ela é positiva. Porque tira de nós a arrogância, tira de nós o orgulho. Nós não fomos chamados para sermos orgulhosos e arrogantes com o nosso conhecimento, a nossa capacidade de oratória. Nós fomos chamados para sermos servos. Entregar uma mensagem, mas entregar uma mensagem com autoridade, como alguém que acredita no que está dizendo. Palavras que fazem as pessoas levantar, quando elas queriam apenas estar deitadas. E aí, Isaías diz, eu sei quem eu sou, eu não vou trabalhar o texto, só estou pontuando aqui. Ele conhece as suas deficiências, mas ele também conhece o seu potencial. E ele sabe que Deus o chamou. Ele diz assim, que o Senhor tocou os seus lábios, a culpa foi removida, o pecado foi perdoado. E agora ele se reconhece transformado pela graça de Deus, restaurado pelo amor de Deus, assim como nós, lá da herança adâmica, quando encontramos a Jesus Cristo, e nos confessamos pecadores, e arrependidos nos prostramos aos pés da cruz de Cristo Jesus, dizendo, Senhor, eu não sou capaz de me salvar, mas eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim, eu reconheço que eu não sou nada e o Senhor é tudo, eu reconheço que o Senhor lavou o meu pecado, o que o Senhor me limpou, e eu glorifico o teu nome, por isso eu estou aqui, Senhor, esse servo redimido para te servir. Eu sei quem eu sou, e eu sei o que Jesus Cristo fez por mim. Um líder tem que ter essa plena consciência, mas um líder precisa também conhecer-se como um trabalhador e reconhecer como ele trabalha. Eu quero mostrar esse quadro aqui para você, que saiu na revista Você S.A., uma autora, uma jornalista chamada Simone, falou sobre os 3 jeitos de trabalhar de líderes. Alguns líderes são monotarefa. O que isso significa? Alguns pastores aqui são pessoas que preferem realizar um projeto de cada vez. Ele desempenha melhor de forma autônoma e acha que determinar uma tarefa antes de iniciar outra é o jeito mais eficiente de trabalhar. Então, segunda-feira, ele tira para preparar o sermão de domingo. Enquanto ele não terminar de preparar o sermão, ele não atende ninguém, ele não visita, ele não resolve problemas administrativos, ele gasta segunda, gasta terça-feira, gasta quarta-feira, quinta-feira ele não tem a menor ideia do que vai falar, sexta-feira ele está pensando, sábado ele visita a internet, na madrugada de domingo ele copia um sermão, domingo é prega. Mas é um sujeito monotarefa, ele só faz aquilo, uma coisa de cada vez, sozinho, ele é bem preparado para essas coisas. Às vezes você é assim, só faz uma coisa de cada vez. Às vezes você é multissequencial. O que significa isso? É uma pessoa multitarefa que desenvolve diversas atividades, mas uma após a outra, prevê prazos suficientes para concluir ou pelo menos encaminhar cada tarefa. Quem é você ministerialmente? Como é que é a sua agenda? Então você diz assim, hoje de manhã eu vou fazer visita, hoje à tarde eu vou fazer aconselhamento, hoje à noite eu vou estudar. Amanhã de manhã eu vou cuidar daquele projeto de plantação de igreja, depois à tarde eu vou rever as minhas anotações da conferência. Então, às vezes você é multitarefa, mas é sequencial. Você tem o começo e sabe que hora que vai acabar. Mas às vezes você é o terceiro, que é aquele que faz a multitarefa de maneira simultânea. Ou seja, ele desempenha várias tarefas ao mesmo tempo para ser mais produtivo, permanece pouco tempo em cada e as realiza de forma sobreposta. Tem pastor que tem a capacidade de estar aconselhando no telefone celular uma pessoa escolhendo o piso da construção da igreja. Está lá na loja, a pessoa está chorando. Pastor, ora por mim. Pois não, Senhor nosso Deus, aquele ali. Nós agradecemos, Senhor. Não, esse não. E, Senhor... Esses dias eu estava meu filho faz remo na Lagoa Rodrigo de Freitas, e o técnico dele estava lá com ele, e ele estava no tanque, primeiro faz um
um aquecimento no tanque, depois vai para o barco e cruza a lagoa. E o técnico estava lá com ele, tocou o telefone celular do técnico dele, eu estou lá do lado, e o técnico pegou o celular e começou assim. Não, tudo bem. Tá, vai. Aí, porque só pode mudar no comando, né? Não, aí você fala pro cara, vai. E ele disse, então, vai. Aí eu falei para ele assim, pode comprar o cara. Vai. Eu falei, gente, se eu tivesse do outro lado da linha, eu tava maluquinho. Maluquinho. Tem gente que é assim, você começa uma tarefa, antes de terminar já começa outra, antes de terminar começa outra, antes de terminar começa outra, e você vai tocando a sua vida dessa forma. E muitas vezes você reúne com os pastores e diz assim, qual é o seu problema? Aí ele diz assim, falta organização. Na verdade, falta você se conhecer. Talvez você seja multitarefa. E não é errado ser multitarefa simultâneo. Você precisa só se conhecer para estabelecer os períodos certos para ser um multitarefa simultâneo. Porque às vezes você é monotarefa e está olhando para alguém que é multitarefa simultâneo e achando que ele está errado. E o contrário também é verdadeiro. Nós somos pessoas diferentes, com características ministeriais diferentes, com ritmos ministeriais diferentes. Isaías se reconhecia, sabia do chamado de Deus, sabia quem ele era, disse, estou pronto, Senhor, para ir adiante. Segundo a tua vontade. Segundo a tua orientação. Ele conhecia as suas deficiências, conhecia o seu potencial e ele sabia como trabalhar. Esse quadro é um quadro muito interessante, porque esse quadro mostra a diferença entre o trabalhador industrial e o trabalhador do conhecimento. Nós fomos chamados por Deus para ser um dos dois, ou trabalhador industrial ou trabalhador do conhecimento. Então você vai observar e depois chega à sua própria conclusão, ok? A principal função de um trabalhador industrial que trabalha numa fábrica é fabricar. Quando uma pessoa é chamada para ser o trabalhador do conhecimento, a principal tarefa dele é pensar, inovar. Quem você acha que o pastor é? Industrial ou do conhecimento? Todo mundo com medo de ser uma pegadinha, né? Eu vou falar que é do conhecimento, ele vai falar que é industrial. Não, nós somos chamados para sermos trabalhadores do conhecimento. Você sabe que trabalhador você é ou não sabe? Né? Somos trabalhadores do conhecimento. O uso do corpo do trabalhador industrial é físico. O uso do corpo do trabalhador do conhecimento é mental. É só você olhar a nossa forma de bolo que você percebe claramente que nós não usamos o corpo. Usamos a mente. Trabalhamos com a mente. Nós somos pessoas que a nossa matéria-prima não são peças ou dados, mas a informação e o conhecimento. Então você tem que investir nisso. Se você é um profissional chamado por Deus para viver ministerialmente como um trabalhador do conhecimento, eu estou usando o termo profissional aqui, você entenda a abrangência do termo, não fique pensando, não, ministério não é profissão. Não é para você. Os outros, quando eles olham para você, te classificam assim, inclusive imposto de renda. Não é? A informação e o conhecimento são a sua matéria-prima. Quanto mais informação e mais conhecimento você tiver, mais você consegue produzir. Portanto, visite a livraria. Por isso que nós compramos muito livro, revista, acessamos muito a internet para ver todos os sites de fofoca e não sei o que e tal. Porque nossa matéria-prima é a informação e o conhecimento. O meio de comunicação do trabalhador industrial são as redes convencionais, é o papel, é a nota fiscal, é esse tipo de coisa que nós não temos nem a menor ideia do que é. Vocês se lembram que um certo candidato, há uns anos atrás, perdeu uma eleição no Brasil porque ele não sabia a diferença entre uma duplicata e uma fatura. Lembra disso? Alguns aqui vão se lembrar. Depois ele foi eleito presidente. Continuou não sabendo a diferença entre um e outro. E aí, como o Brasil é bom de voto, reelegeu, né? Mas esse trabalhador industrial é assim. Agora, o trabalhador do conhecimento, não. Ele tem como meio de comunicação a internet, o e-mail e assim por diante. Por isso que nós investimos tanto tempo nessa tecnologia. Aquele que é trabalhador industrial é valorizado pela produção. Nós somos valorizados pela nossa competência. Guarde bem isso. O trabalhador industrial trabalha individualmente, enquanto o trabalhador do conhecimento tem que trabalhar em
em grupo. E a última coisa, o uso do tempo do trabalhador industrial é baseado em rotinas, 8 horas por dia. Ele trabalha ali 5 dias por semana, de segunda a sexta, sábado e domingo ele descansa. O trabalhador do conhecimento, não. O uso do tempo dele é imprevisível. E aí, gente, a gente entra num ponto importantíssimo aqui. O uso do tempo é imprevisível. Pergunte para sua esposa, para os seus filhos, qual é a maior reclamação deles sobre a sua vida ministerial? É porque você não tem tempo. Porque você programa o seu dia de folga. Perceba, um trabalhador industrial tem sábado e domingo. Eu estou no ministério há pouco mais de 20 anos. Então eu comecei muito cedo, porque eu comecei a plantar a igreja há 25 anos atrás, com 19 anos de idade. Eu não sei o que é ter sábado e domingo de folga. Não tenho a menor ideia do que é sábado e domingo de folga. Imagina, toda semana, uma pessoa ter 2 dias de folga. Sexta-feira, 6 horas da tarde, o cara fecha a loja. Eu falo que o meu sonho é ser caixa de banco. Meu sonho é ser caixa de banco. Se tem algum caixa de banco aqui, era meu sonho. Já pensou, sabe? Pemp, pemp, pemp. 6 horas da tarde. Vai embora. Ele não tem que preocupar com cliente, ganhar cliente, ter cliente. Eu, se eu fosse caixa de banco e o banco me oferecesse para ser gerente, eu não aceitava. Porque o gerente tem que correr atrás do cliente. Eu queria ficar sentadinho, quieto. Vocês já visitaram algum caixa de banco com derrame? Com estresse? Estressado, né? É raríssimo. É raríssimo. Se tem, é algum problema familiar. No trabalho, não. O único medo dele é não errar a conta. Na hora de fechar o caixa, não pode faltar R$50, passar tudo bem. Mas se faltar, né? Então é muito tranquilo. Eu sei que os caixas de banco vão me odiar por causa desse exemplo, vão falar que eu não sei o trabalho deles, o tanto que é difícil, que eles têm dor na coluna, que os dedos estão com tendinite, que não sei o quê. Né? Não tem problema nenhum. Mas eu fico sonhando com uma coisa dessa. Imagine o sujeito ter rotina de trabalho. Nós não temos. Nós tiramos um dia de folga por semana. E olhe lá. Tem gente que resolve morrer no nosso dia de folga. O sujeito tem outro dia para morrer, vai morrer logo no nosso dia de folga, rapaz. Vai ser desagradável assim. Não é? Podia morrer segunda, terça, quarta, quinta, mas na minha sexta-feira ele morre. Não é? Tem gente que não quer que ele morra na segunda. Não é? Então é uma coisa impressionante. Teve um ano que eu fiz 11 enterros nos meus dias de folga. 11! Você sabe o que são 11? O meu filho já começava a rir. Eu passava por ele e falava, mais um, pai. Eu falava, pois é, filho. Aí eu passava de terno, indo para o enterro, 2 horas da tarde, aquela praia maravilhosa. E eu... Aí acabava o dia de folga, no outro dia pegava o avião, ia falar em alguma conferência, o sujeito falava, ali um pastor do Rio de Janeiro, vive na praia. Eu falava, vou jogar a cadeira nele. Vou jogar a cadeira nele. O maior problema nas famílias pastorais é que nós temos uma agenda imprevisível. E nós precisamos aprender a viver com essa agenda imprevisível. Agora, se o líder chamado por Deus, reconhece quem é, reconhece a sua forma de trabalho, não consegue administrar a sua agenda, ele tem sérios problemas, dentro de casa e fora de casa. E daí, a nossa preocupação agora parte exatamente para esse próximo ponto. A melhor coisa do futuro é que ele chega à razão de um dia de cada vez. Quem disse isso foi Lincoln. Então, se eu não posso adiantar o futuro, se eu não posso atrasar, eu tenho que entender que Jesus estava correto, quando ele disse, basta cada dia seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Nós nos estressamos demais pensando e elaborando coisas que jamais acontecerão, problemas que jamais teremos, porque nós administramos mal o tempo que Deus nos deu. Se eu quero revitalizar uma igreja, eu preciso
organizar a minha agenda. Eu sei que Deus me colocou, eu sei quem eu sou, eu reconheço o meu jeito de trabalhar, portanto, agora eu vou organizar a minha agenda de trabalho para fazer com que essa igreja seja produtiva para a glória de Deus. Então, a primeira coisa que eu faço, assim, para pensar na organização da minha agenda, é olhar para o meu campo. Tá, eu já me reconheci, eu sei quem eu sou, agora eu quero reconhecer o campo. Sei dos perigos e das deficiências, agora eu quero olhar o campo. O que Isaías disse? Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. O povo ali, naquela época, estava sendo oprimido e corrompido pelo pecado e pelo governo. O governo era injusto e opressivo. Diz lá Isaías 10:1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Imagina viver num país desse. Deve ser horrível. Deve ser terrível viver num país assim. Mas Isaías vivia. Vivia num país onde as leis eram injustas, o governo era de opressão e o povo sofria. Então ele é um cara chamado por Deus para ser o profeta de Deus no meio de um povo oprimido pela autoridade. E ele tem que defender a autoridade. Porque ele é uma autoridade. Mas ele tem que mostrar que existe a autoridade de Deus, existe a autoridade dos homens. E aí, o que a Bíblia nos ensina é que o nosso tempo não é diferente do de Isaías, não. Diz aí o texto de 2 Timóteo 3, 1 e 5. Agora você pensa naquela pessoa que você quer pensar e leia o texto. Saiba isto. Pensa bem naquele sujeito que pega no seu pé ministerialmente. Vamos ler juntos? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, sem domínio próprio, vendedores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Você pensou num monte de gente aí, fala a verdade. Quantas pessoas nós conhecemos que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus? Quantas pessoas nós conhecemos na nossa igreja, na igreja que Deus nos chamou, e são pessoas dentro do nosso contexto de evangelização, que têm aparência de piedade, mas não têm poder algum? Quantas pessoas nós conhecemos que são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos? Quantas pessoas nós conhecemos que são ingratos? Quantas vezes nós oramos por uma pessoa, invocamos a bênção de Deus, pedimos, Senhor, faça mudança na vida desse indivíduo. Ó Senhor, abençoa o trabalho dele, abençoa a empresa dele, abençoa a vida profissional, familiar desse homem. Ele vai lá, Deus abençoa, ele se torna um magnata do petróleo, né? Uma pessoa bem-sucedida e some da igreja. Quantas pessoas foram curadas através das orações e da intercessão do povo de Deus ali, clamando pela misericórdia do Senhor, assim que foram curadas, saíram pela porta da igreja e nunca mais voltaram. As pessoas são ingratas, esse é o nosso contexto, é assim que nós vivemos. Isaías também vivia essa realidade. No entanto, Isaías encarnou a missão que Deus deu para ele, e ele não se sentiu desanimado por isso. Ele não disse, Senhor, eu vou largar esse ministério aqui, porque esse povo é muito ingrato, esse povo aqui é um povo avarento. Nós não encontramos os homens e mulheres de Deus na Bíblia abandonando o barco, desmotivados por aquilo que encontraram como resposta. Encontramos eles em crise, sim, em muitos momentos, mas eles eram renovados pela graça de Deus, voltavam ativos. Se você está desmotivado, se a sua igreja precisa de revitalização, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus pode e irá te motivar novamente. Abra o seu coração e diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou mal, estou abatido, não estou bem, Senhor. Peguei agora mesmo meu salário, olhei e falei, não é possível, mas eu creio em milagres. Eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa grande e espetacular, e quem sabe, Senhor, um dia eu vou ter uma igreja com um ar-condicionado. Aí você vai ver que dor de cabeça é o ar-condicionado na igreja. Porque todas as vezes que acaba o culto, alguém diz, estava frio. Aí passa outra pessoa, ô pastor, bom sermão, obrigado. Aí vem o outro, estava calor, hein pastor, o ar-condicionado, pois é. Aí vem outro, pastor, estava muito frio. Aí vem outro, pastor, e o sermão? Falei, o que tem? Não prestei atenção porque o ar-condicionado estava muito gelado. Sim, próximo.
Então, nós descobrimos que essa é a realidade de uma igreja que às vezes está mais preocupada com a temperatura do ar-condicionado do que com a mensagem de Deus para ele. Nós somos um povo que vive num meio de gente que é ingrata, a começar muitas vezes dos próprios líderes da igreja, e às vezes até dos próprios pastores, que não reconhecem a graça de Deus. Nós somos privilegiados. Imagine que nesse exato momento nós temos várias pessoas, centenas de pessoas trabalhando, aguentando patrões enjoados lá fora, para dizimarem nas nossas igrejas e nos darem a oportunidade de estarmos aqui, no meio da semana, numa conferência, aprendendo palavras de Deus para motivá-los no domingo segundo a graça de Deus, instruí-los na palavra do Senhor. Nós somos privilegiados, não podemos ser ingratos com aquilo que Deus tem feito na nossa vida e não podemos ensinar a ingratidão. Nós somos privilegiados, nós vivemos da graça de Deus através de pessoas que Deus levantou para sustentar nossa vida, nossa família, nosso ministério. Louvado seja Deus por isso. Porque Ele tem levantado pessoas fiéis. Se por um lado temos pessoas arrogantes e avarentas, por outro lado temos pessoas transformadas pelo poder de Deus, extremamente gratas, fiéis, maravilhosas, que têm feito a igreja crescer apesar da sua liderança. E que têm feito o ministério de Deus que Deus deseja para a sua igreja. Você é líder? Eu quero perguntar para você, você sabe aonde você quer chegar? Qual é seu sonho ministerial? Acabamos de ouvir aqui o Ronaldo Lidório falando sobre o sujeito que queria ter apenas 100 membros na sua igreja. O sonho dele é 100 membros. E a palavra do Lidório foi isso mesmo, não vai passar disso, vai ter 100 mesmo. 100 membros, e olha lá, né? Acho que talvez até se perca nesse caminho aí. Mas talvez chegue a esse alvo que ele estabeleceu aí de 100 membros. Qual é o seu alvo? Meu alvo é o mundo. Porque esse é o alvo que Jesus me chamou para ter. Então eu tenho que olhar para aquilo que Deus planeja, para aquilo que Deus sonha, para o chamado de Deus, eu tenho que ter um alvo. E a igreja tem que sentir que a sua liderança não está perdida. Que a sua liderança tem conhecimento, que o seu líder, pastor, sabe quem é, se reconhece como um pecador com as suas deficiências, mas resgatado pelo poder de Deus, colocado por Deus naquele lugar. A igreja tem que olhar para o líder e falar, esse cara sabe quem ele é, sabe para que foi chamado e tem um sonho, tem um alvo. E a igreja sabe qual é o seu alvo. Lá na igreja presbiteriana da Gávea, eu falo com muita frequência do púlpito, Deus chamou a nossa igreja para ser uma igreja plantadora de novas igrejas. E a igreja repete. O que Deus nos chamou? Para ser uma igreja plantadora de novas igrejas. Nós chegamos a investir 30% do nosso orçamento mensal em implantação de novas igrejas. A nossa igreja não é uma igreja grande, mas já plantou 13 novas igrejas. Está plantando mais 10. 10 no Brasil, 2 na Espanha, 1 em Guiné-Bissau. E novos projetos estão chegando. E à medida que a igreja vai se revitalizando, à medida que a igreja vai crescendo, à medida que a igreja vai plantando, Deus vai abençoando. E olha, a palavra do Ricardo Agreste foi mais do que verdadeira. O nosso problema não é dinheiro. Nós precisamos de plantadores. Nós precisamos de revitalizadores. Nós precisamos de pastores. Nós precisamos de pessoas que ouviram o chamado, aceitaram o chamado e não ficaram cabisbaixos, dizendo, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, Senhor, eu não dou conta, esse povo é muito difícil, avarento, não, Senhor, não dou conta não, vou largar isso, ninguém me conhece, ninguém me entende, meu dia de folga foi embora, dor, vida, dor, tristeza, eu vou largar isso, e não larga. Quem dera largasse. Pede para sair, 01. Porque fica lá ocupando lugar. E tem um monte de seminaristas saindo do seminário igual o touro bufando. Arruma o campo. Arruma o campo. Vou detonar. Então nós precisamos de gente que tem um alvo, que tem um objetivo. Homem com H maiúsculo, gente que está com febre, prega, está sem voz, não, meu Senhor, eu estou aqui pegando. Uma vez um plantador ligou para mim, eu liguei para ele, rapaz, você não foi no culto? O culto está rolando lá, Ivan? Não, está chovendo muito.
Escuta, a igreja está lá reunida e você não foi, por quê? Porque está chovendo muito. Você não tem carro? Eu tenho, mas está chovendo muito. Que isso, rapaz? Tu é um homem ou um saco de açúcar? Entra nesse carro, vai lá, rapaz. Não, mas não estou com agora. Quer saber de uma coisa? Chamei um presbítero. Meu irmão, vai lá pregar lá. O plantador é de açúcar. Pois não. Eu fui lá. Era na mesma cidade, um bairro distante. Ele foi, pregou, graças a Deus, pregou até melhor que aquele menino. E na segunda-feira o cara estava despedido. Simples assim. Então, nós não podemos trabalhar com pessoas que não sabem onde querem chegar. Você precisa ter alvo. Precisa ter estratégia, sim. Saber como você vai chegar lá. Um livro muito interessante do Christian Barbosa, que chama Tríade do Tempo. Bom para você aprender a administrar seu tempo. Leia esse livro. Ele fala que, para administrar o nosso tempo, nós que somos líderes, nós precisamos aprender a descarregar para administrar melhor o seu tempo. Descarregar. Então, o que é descarregar? Tem uma coisa chamada agenda. Você já ouviu falar em agenda? Agenda é uma coisa que você coloca os seus compromissos. Mas você, de fato, coloca os seus compromissos. E ali você descarrega tudo o que você tem que fazer. Um dos estudos que esse livro traz, que é muito interessante, tem a ver com o estresse do trabalho. E isso foi para mim muito importante. O estresse do nosso trabalho se dá porque nós não aprendemos a descarregar a nossa agenda. Ou seja, você fica com a agenda na cabeça, trabalhando o tempo todo o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Você não escreve o que você tem que fazer. Você acha que a sua memória é, algo que não acaba nunca, que não se finda, e você pode abusar dela. Então, você começa a colocar na sua memória assim, eu preciso visitar fulano de tal, preciso terminar tal sermão, preciso escrever aquela pastoral, preciso ir lá na gráfica ver o boletim, preciso... Você não escreve, você só fica com isso na sua cabeça. Sabe o que acontece? A sua memória está o dia inteiro trabalhando para buscar a sua agenda, enquanto outra parte do seu cérebro está o dia inteiro produzindo outras coisas. No final do dia, você está estressado, não sabe por quê. Porque você simplesmente não escreveu, não descarregou na sua agenda aquilo que você tinha que fazer. Então, escreva. Detalhadamente. Tenho que ir na casa da minha sogra porque Deus me ama e Ele me mandou amar a minha sogra. Ao chegar lá, vou abraçá-la e sem hipocrisia dizer, Jesus te ama. Descarregue, escreva tudo na sua agenda. Segunda coisa, se você quer trabalhar direito, planeje, pense, o que é prioridade? Prioridade. Estabeleça as prioridades. Como é que eu posso trabalhar melhor? Como é que eu posso desempenhar esse trabalho que Deus me chamou para fazer da melhor maneira? Gaste tempo refletindo. Tire um tempo para você pensar sobre revitalização da sua igreja. Mas pense. Muitos pastores estão gastando o seu tempo na internet. Eu já falei isso uma vez numa palestra, e as pessoas ficaram assim. A primeira coisa que você faz no escritório, ao entrar no gabinete pastoral, é ligar o computador. Desliga, joga pela janela. Eu estarei lá embaixo para recebê-lo. Mas pelo amor de Deus, tira um tempo, deixa desligado. Desliga. Desliga. Pare, pense, escreva num papel, faça um organograma do seu trabalho, pense os vários departamentos da sua igreja, quem são os líderes de cada departamento, planeje onde eu quero chegar com cada departamento, como eu vou motivar essas pessoas, o que eu posso fazer para treinar essas pessoas melhor. Então planeje, como é que eu posso desligar meu celular? Antecipe, uma hora ele vai tocar, antecipe o problema. Coitado, ele vai ficar triste, não fica não. Aconteceu isso comigo ontem, né? Antecipe, mas não foi aqui na palestra, não. Antecipe. Pense, isso aqui pode dar errado? Como é que isso aqui pode dar errado? Por exemplo, nós chegamos aqui meia hora antes da palestra, conectamos tudo. Vamos abrir, abriu, deu errado. Reconfigura. Não, agora está certo. Não, mas vamos testar. Aí testamos, deu errado de novo. Aí, tá vendo? Vamos de novo. Organizamos, tal. Antecipe, problemas podem acontecer, imprevistos acontecem. Planeje. Antecipe aquilo que você
poderia ser pego de surpresa para não ser pego de surpresa. Priorize na sua agenda do dia a dia aquilo que é realmente importante para você. Quantas vezes você já disse assim, eu quero ler a Bíblia toda? Tem pastores que nunca leram a Bíblia toda. É verdade. Vou repetir. Eu conheço pastores que nunca leram a Bíblia toda. Ah, não, essa parte de genealogia eu vou pular. Ah, essa parte aqui eu já sei. Ah, isso aqui um dia eu li. Ah, isso aqui nunca ninguém vai me perguntar. Vai adiante. Quando chega em Cantares, fala assim, não, estou solteiro. Pula. Para depois de casado. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado com a sua agenda para você investir tempo naquilo que é realmente importante na sua vida. Responder e-mailzinho simples, spam, aquelas mensagens encaminhadas. Diga para a sua igreja que você não vai responder. Chega lá na sua igreja, no púlpito, e fala, meus irmãos, não enviem para mim aquelas imagenzinhas de PowerPoint com mensagem que eu não vou abrir, eu não vou responder porque eu não tenho tempo. Pronto, sua caixa de e-mail já vai diminuir bastante. Então você tem que priorizar, você tem que se organizar para que a sua igreja cresça mesmo, seja revitalizada. Planeje, pense, monte estratégias. Tenha equilíbrio. Uma pesquisa pela revista Exame diz que 350 executivos brasileiros responderam uma pesquisa que dizia o seguinte, qual é a sua maior preocupação? Sabe qual foi a top? Foi a preocupação na relação profissão-família, ou tempo-energia. 350 executivos. Se eu perguntar para 350 pastores aqui presentes, qual é a sua maior preocupação? Vai ser essa mesma relação. O seu ministério com a sua família. O tempo do seu ministério com o tempo da sua família. Muitas mulheres de pastores não sabem o que é um jantar a dois há muito tempo. Há muito tempo. Ou ir ao cinema há muito tempo com o seu marido. Eu descobri que a sessão lá do cinema perto de casa, no meu dia de folga, que é geralmente quinta-feira, 1h da tarde, tem ninguém na sessão. Quinta-feira, 1h da tarde, só vai ao cinema quem não faz nada, no meu caso. Então é meu dia de folga. Aí vou eu e minha esposa. Se eu estava no cinema, tocou o telefone e eu atendi. E a pessoa perguntou, onde você está? Falei, no cinema. Ah, mas você está falando do cinema? Não pode ter ninguém não, só estou em crise aqui, está vazia a sala. Pode falar. Então, essa é a nossa relação. Você tem que investir e equilibrar o seu tempo. Os seus filhos devem amar a igreja, sua esposa deve amar a igreja e não odiá-la porque ela tirou o tempo seu familiar. Então você tem que equilibrar o seu trabalho. Se você de fato organizar a sua agenda, planejar, antecipar, priorizar as estratégias, você vai descobrir que 8 horas de trabalho por dia é mais do que suficiente. Se você está trabalhando 12, 14, 16, provavelmente ou você é líder de uma grande igreja que precisa disso, ou você provavelmente não está organizando a sua agenda da maneira correta. Qual é a estratégia, então? Sabemos como, agora queremos saber com quem. Esse livro, do Getz, ele fala sobre 3 verdades que o líder deve ter. Primeiro, interdependência. Nenhum cristão pode atuar sozinho. Nenhum cristão pode atuar sozinho. Se você quer revitalizar uma igreja, você precisa de equipe. Você precisa começar com uma equipe de 1, 2, 3, não sei quantos Deus vai colocar na sua mão, mas você tem que ter uma equipe. Não faça as coisas sozinhos, porque você não consegue fazer sozinho. Você precisa de uma equipe. Chame 2 ou 3 para andar com você, para pensar com você, orar com você, pedir a orientação de Deus para a sua igreja, mas não ande sozinho. Nós não damos conta. Segunda coisa, tenha humildade. Ninguém é mais importante que o outro. Ninguém. Não existe uma pessoa na igreja que é mais importante que a outra. Todas são iguais, todas precisam de discipulado, todas precisam de orientação, todas precisam de apoio, todas precisam de alguém que lhes dê ferramentas para servir a Deus. E esse alguém tem nome, é você. Deus te chamou para isso. Então saiba que nem você é tão importante quanto você acha que é. Você pode ser, de fato, dispensável depois de algum tempo, e Deus está te chamando para ir para outro lugar, fazer outra coisa. E essa é a sina de quem tem o chamado para a revitalização. Unidade. Mantenha a unidade. Você não precisa detonar o ministério de alguém para fazer com que outro cresça. Você pode e deve trabalhar a unidade da igreja. Você tem que fazer com que as pessoas se amem, se aceitem.
e sirvam a Deus servindo uns aos outros, ouvindo uns aos outros, orientando uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente. Dê uma olhada quantas vezes no Novo Testamento aparece a palavra mutuamente. Edificai-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente, consolai-vos mutuamente, orai uns pelos outros. Então nós somos um grupo chamados por Deus para trabalhar em unidade. Uma igreja cujos membros estão dormindo vai se degenerar em uma multidão fraca que não pode socorrer o mundo. Se o meu alvo é o mundo, então eu tenho que ter membros fortes para ir lá no mundo e levar o evangelho para aquele povo que está precisando tanto. Ok, gente. Lá na Gávea eu sempre termino com uma pergunta. O que é que eu levo para casa? Depois que você falou, falou e falou. Ponto 1. Um líder que trabalha na revitalização. Vamos ler juntos? Ele sabe quem ele é. Ele se reconhece no seu chamado. Você é alguém chamado por Deus. Segunda coisa que nós vimos aqui. Ele reconhece suas deficiências. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. É isso. Perceba. Ele. De quem é a responsabilidade? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu sou o jogador aqui dessa equipe que vai fazer o gol. Pode passar a bola para mim que eu vou lá. Eu sei que foi a equipe que trabalhou junto, sei que foi a equipe que me deu o passe, mas a responsabilidade é minha de fazer o gol? Vou lá. Não vou ficar caindo aqui, caindo ali, caindo aqui, caindo ali. E tal, e na hora que faz gol, não. Deixa comigo. Eu vou lá fazer. Chama a responsabilidade para mim aqui. Por quê? Porque eu sou mais bonito que os outros? Não. Eu sei o meu chamado. Sei quem me chamou. Sei quem me capacita. Sei o dom que Deus me deu. Sei que sou deficiente. Mas sei que existe um monte de gente boa aqui do meu lado, que Deus me colocou. Conheço o campo. Sei o lugar onde estou. Vou adiante. Mas, acima de tudo, eu não vou me esquecer de uma coisa, meus irmãos. Vamos ler juntos lá? Sem mim, nada podeis. Se Jesus não for com a gente, pode ter estratégia, campo, líder automotivado, pode ter o que for, não vai dar certo. Tem que clamar, invocar e pedir a presença de Jesus. E ao final de tudo, fazer todas as coisas para a glória de Deus. Quando alguém chega na igreja e diz assim, olha, sua igreja está revitalizada, está plantando novas igrejas, que maravilha! Parabéns! Lá no fundinho do meu coração eu sei quem fez. Quem trouxe o crescimento? Quem agregou valores? Quem trouxe o povo maravilhoso para somar e multiplicar a visão de Deus? Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Quem está do nosso lado é Jesus, quem está à frente de nós é Jesus, quem está atrás é Jesus, quem está em cima é Jesus, Ele nos conduz. E quando estamos fracos, Ele nos carrega no colo. Finalmente, lá no vídeo que eu abri a palestra, o Mandela diz assim, tinha um hino que quando as pessoas cantaram fez grande diferença no momento mais importante da unidade do nosso país. E ele diz assim, o seu interlocutor, o capitão do time, perguntou para ele, né? Que hino era esse? Qual foi a resposta? Deus salve a África. Eu fui pesquisar na internet. Esse hino foi composto por um missionário protestante. Um missionário protestante. Você pode compor hinos que vão glorificar muito a Deus. Quem sabe numa nação inteira. Quem sabe numa nação inteira. Vamos revitalizar sim. Mas não é só uma igreja não. Nós vamos revitalizar o Brasil. E nós vamos fazer desse Brasil um celeiro missionário de fato para o mundo inteiro. Para que as igrejas sejam plantadas no mundo inteiro. Para a glória de Deus.
Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu chamado em nossas vidas. Queremos dizer para o Senhor, estamos aqui, Senhor, nos envia. Envia-nos, ó Deus, naquela convicção plena de que o Senhor irá nos abençoar, apesar de todas as nossas deficiências. Que o Senhor irá nos conduzir. E o Senhor trará pessoas maravilhosas para andar ao nosso lado e juntos realizarmos uma obra fantástica para a honra e glória do Senhor. Conduz os nossos passos, Senhor. Motiva-nos pela obra do Teu Santo Espírito. Queremos ser motivados pelo alto. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.